E aí galera do canal Terra Vista, estamos aqui para resolver uma questão Enem, mas atenção, hein, é uma questão inédita, você não vai ver essa questão em lugar nenhum, só aqui no canal, não tem apostila roxa, rosa, marrom, enfim, só aqui com a gente. Essa questão, ela traz uma imagem, um texto complementar, ela traz também uma contextualização feita pelos elaboradores da questão, um enunciado e os distratores, é algo que é muito comum em todas as questões do Enem. Vamos dar uma lidinha? É o seguinte, tem lá uma imagem, né? Dá pra ver que essa imagem foi retirada do Google, e o texto complementar, que esse que tá aqui do ladinho, aqui embaixo, diz o seguinte: o Google está comemorando o 149º aniversário do psiquiatra brasileiro Juliano Moreira com o Doodle, exibido na página inicial do buscador nesta quarta-feira, dia 6. A figura mostra uma ilustração do rosto do médico centralizada na marca do buscador, que é representada por fitas e faixas coloridas. Juliano foi responsável por revolucionar o tratamento de transtornos mentais no país, sendo considerado o pai da psiquiatria no Brasil. Então esse item, essa questão é interessante porque ele traz uma imagem associada a um texto complementar. E quando a gente analisa os dois de forma conjunta, a gente percebe o seguinte: esse tal de Juliano Moreira, que está sendo dito aí pelo texto, e foi homenageado pelo Google, ele é negro. Isso é um detalhe muito importante. E como é que a gente sabe disso? Pela imagem que foi feita. A gente só consegue ter esse entendimento por conta da imagem. E além dele ser negro, ele foi um cara fundamental para a psiquiatria no país. Então dá para ver nitidamente que o Google está fazendo uma homenagem para um personagem negro pouco conhecido na história do nosso país. Agora a gente vai passar para a contextualização. Essa questão ela tem uma parte que contextualiza algumas coisas. É esse lado de cá, ó. Nascido em 1873, na cidade de Salvador, Juliano Moreira estudou na Escola de Medicina da Bahia, onde se formou aos 19 anos. Sua biografia é marcada por representar o Brasil em congressos internacionais no campo da medicina e por comandar o Hospício Nacional dos Alienados no Rio de Janeiro. A contextualização dessa questão é importante pelo seguinte: ela traz alguns elementos que a gente desconhecia sobre o Juliano Moreira. Por exemplo, ele é baiano, ele nasceu em Salvador, especificamente no ano de 1873. E o que acontecia no Brasil nessa época? O Brasil vivia um império, era a época do Império Brasileiro, que, detalhe, era um império escravista. Então, atenção, um homem negro nascido no meio de um império escravista. É verdade que ele se forma aos 19 anos. O império já tinha acabado quando ele se formou, e também a escravidão. O outro detalhe interessante é que a questão menciona a Escola de Medicina da Bahia. Essa escola, ela foi criada por Dom João VI antes mesmo do Brasil ser um país independente. E foi lá que o Juliano Moreira se formou, antes de vir para o Rio de Janeiro. Agora ao enunciado. O texto e a homenagem do site de buscas, quando analisados conjuntamente, associam a memória de Juliano Moreira ao quê? Então atenção, o enunciado ele é muito específico, ele é bem direto. Ele quer saber exatamente qual é a relação da imagem e do texto. Ao fazer a associação desses dois elementos, o que isso tem a ver com a memória de Juliano Moreira? É mais ou menos essa pergunta. Então a letra A diz que essa memória, ao associar a imagem e o texto, está relacionada ao ativismo político a favor da justiça racial. Apesar de a letra A falar do Juliano Moreira como um ativista político, não é isso que diz a sua biografia, gente. Não pode ser a letra A. Se o texto, ou então a biografia dele, falasse que o Juliano Moreira foi um cara que lutou pelos direitos dos negros, foi um cara que ativamente estava no Congresso Nacional questionando as autoridades políticas da época a favor de direitos do negro e a favor da justiça racial, o texto não fala disso em relação à sua biografia. Então, podemos descartar a letra A. A letra B fala de diversidade étnico-racial do povo brasileiro. É uma coisa que também o texto, nem a imagem, permite que a gente conclua. Se a imagem tivesse ali médicos brancos, indígenas, negros, mestiços, mas não é isso que aparece apenas o Juliano Moreira. E ele não é um exemplo da diversidade do país. Pelo contrário, ele é um exemplo de uma grande figura negra no Brasil, que é um símbolo da medicina. Portanto, podemos também descartar a letra B. A letra C fala de contribuição africana para métodos de cura regional. Cuidado, galera, o Juliano Moreira, ele nasceu em 1873.
Ou seja, já estava no finalzinho do Império e no final da escravidão. Em 1888 seria já assinada a Lei Áurea. E quando ele começou a exercer a profissão, a escravidão já tinha acabado. Então ele não está tendo ali nenhum tipo de contribuição aos saberes africanos. Até porque ele não era africano, gente. Ele nasceu no Brasil. Ele é brasileiro. Formação na Bahia. Portanto, também podemos descartar a letra C. Agora, quando a gente associa a imagem e o texto, certamente a gente pode afirmar que a letra D é uma boa resposta. O protagonismo negro na produção científica nacional. A memória dele está sendo resgatada pelo Google. Ao colocar a imagem dele no Doodle, o que o Google está querendo dizer? Pô, esse cara aqui foi muito importante para a medicina. E não só para a medicina, para o campo científico como um todo, porque ele é um cara sinistro da psiquiatria. Ele foi um cara que revolucionou a psiquiatria no Brasil. Logo, é um médico negro que está sendo exaltado pelo Google. A gente está vendo aí, então, um caso de protagonismo negro na produção científica nacional. O gabarito só pode ser a letra D. A letra E fala do interesse midiático em médicos que sofreram preconceito. A gente pode até afirmar que o Google tem um certo interesse midiático nisso? Talvez, mas de qualquer maneira, isso não tem nada a ver com a memória do Juliano Moreira. Olha o enunciado. O texto e a homenagem do site buscam associar, eles associam a memória de Juliano Moreira. A memória dele não tem nada a ver com o interesse midiático em valorizar médicos negros. Portanto, o gabarito é a letra D de dado. Pessoal, se você gostou dessa questão, escreve aí nos comentários, curte o vídeo. Se você quiser que a gente faça mais questões desse tipo, manda pra gente também. Lembra que a gente tem uma conta ativa no Instagram, @canal Terra Vista, segue a gente lá. Tranquilo? É isso, galera. Um forte abraço. Tudo de bom. Tamo junto. Tchau, tchau.